Olá pessoal, meu nome é Esther e meu objetivo é simplesmente abençoar a sua vida de alguma forma. Bom, esse aqui é o vídeo número 3. Nós estamos estudando Gênesis capítulo 3. No vídeo 1, nós estudamos sobre a serpente e sobre o pecado. Lá conta a origem do diabo, de onde ele veio, o que ele faz, como que ele age, qual foi o primeiro pecado cometido, que foi o pecado da desobediência. No vídeo 2, nós estudamos sobre a queda do homem e sobre a consequência que teve para o diabo. E falamos também sobre o plano de salvação, porque está tudo interligado. E agora, no vídeo 3, nós vamos estudar sobre as consequências que vieram para o homem e para a mulher, porque tudo aquilo que nós fazemos gera uma consequência. Bom, no estudo de hoje, tem um assunto que ele é polêmico, ele dá o que falar. Então eu levei um tempo maior para fazer esse estudo, né? Eu já entendia do assunto, mas eu queria ampliar o meu conhecimento, então eu assisti alguns vídeos, eu sentei para conversar com alguns amigos e eu quero aqui agradecer ao pastor Ulisses, que é meu pai, e a minha grande amiga Gabriela Fernandes. Muito obrigada pelo tempo de mesa que nós tivemos, onde nós pudemos fazer aquele lanche gostoso e conversar sobre o assunto. Lá eu pude ver a percepção de cada um, né? O pensamento de um homem, de uma mulher, para ampliar aquilo que eu já tinha na minha mente. Muito obrigada, vocês edificaram a minha vida. E aquilo que eu aprendi, eu vou passar para vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer é escolher uma Bíblia de linguagem fácil, uma linguagem atual, para que quando você leia, você não tenha problemas na hora de interpretar o texto. Então, escolha uma Bíblia que tem uma linguagem bem fácil. Dessa forma, você não vai ter dificuldade para interpretar o texto. Essa aqui que eu utilizo nos meus estudos é a Bíblia Viva. É uma Bíblia que ela é muito acessível, tem um preço acessível e ela tem uma linguagem muito fácil. Então, é de fácil entendimento. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias fica no Antigo Testamento, só que um pouquinho mais para o final do Antigo Testamento. Oséias, capítulo 4, versículo 6. 4, 6. Diz assim, olha: O meu povo é destruído porque não me conhece, e a culpa é de vocês, sacerdotes, porque se recusam a me conhecer. Por isso, eu não os conhecerei como sacerdotes, já que se esqueceram da lei do seu Deus. Eu também ignorarei seus filhos. Aqui fala que nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Como que nós vamos servir alguém que nós não conhecemos? Muitos de nós apenas ouvem falar sobre Deus, ouvem falar sobre Jesus, mas não de fato o conhecem. Como que eu conheço o Deus que eu sirvo? Duas formas: orar e ler. Todos os vídeos eu falo, olha, nós vamos pegar a Bíblia, nós vamos ler, nós vamos pensar e nós vamos colocar em prática. Por quê? Porque é assim que nós conhecemos a Deus. A Bíblia, ela é a boca de Deus aqui na Terra. Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Como? Orando e lendo a sua palavra. Dessa forma, você conhece o Deus que você serve. Você não vai apenas ouvir falar nas pregações, mas você vai de fato o conhecer. Agora, abre a sua Bíblia lá em Tiago. Tiago fica no Novo Testamento, mais para o final da Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Tiago 1, 16 e 17. Lá diz assim: Portanto, não se deixem enganar, caros irmãos, mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus, o Criador de toda a luz, e que resplandece para sempre, sem mudança nem sombra. Aqui diz que tudo aquilo que vem de Deus é bom e não existe sombra de dúvida. Por que eu insisto em que você pegue a sua Bíblia e leia?
por causa da má interpretação de texto. Às vezes, na maioria das vezes, eu prefiro acreditar que na maioria das vezes é por acidente que a gente erra. Por exemplo, um pregador, é um exemplo, um pregador. Ele leu um versículo e ele entendeu errado porque ele interpretou o texto de forma errada. Só que aquilo que ele aprendeu é aquilo que ele vai passar. Então, por isso que é importante que você pegue a Bíblia e leia, para que você não seja enganado. Como que você não será enganado? Estudando. Você precisa pegar a Bíblia e ler. Ler, para que você não seja enganado por causa da má interpretação de texto. Porque às vezes a pessoa que está transmitindo aquela mensagem naquele momento, às vezes ela não tem, tem dificuldade para interpretar o texto. Então, para que você não seja enganado, você precisa estudar, ler. Ah, então nunca mais vou assistir nenhuma pregação? Não, não é isso. Olha o que eu falei no início do vídeo. Eu já sabia sobre o assunto, mas eu queria ampliar o meu conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu assisti mais vídeos sobre esse assunto. Eu sentei para conversar com alguns amigos. Então, o que eu fiz? Eu peguei o conhecimento que eu já tinha, porque eu já tinha lido, já tinha estudado, e eu o ampliei. Então, é por isso que é importante você fazer as duas coisas. Você precisa estudar a Bíblia na sua casa e você também precisa escutar pregações para que o seu conhecimento seja ampliado e para que esse erro, né, de interpretação de texto não seja cometido. Entendeu? Então, vamos lá. Agora sim, nós vamos continuar com o nosso estudo. Só que eu precisava falar isso porque é importante. O nosso tema de hoje, ele tem um assunto polêmico, então vocês vão entender já já por que eu insisti nesse início. Vamos lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 16. 3,16. Agora nós vamos falar qual foi o castigo que Deus deu para a mulher. Agora vamos lá. Olha, diz assim: E o Senhor Deus disse à mulher: Você terá muitas dores durante a gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Apesar disso, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Vamos ler de forma bem pausada para que não haja sombra de dúvida. Você terá dores durante a gravidez. A gravidez, ela não é aquele mar de rosa que muitas pessoas falam, né? Tem pessoas que floreiam demais a gravidez, mais do que deveriam. Sim, é um privilégio gerar filhos. É algo milagroso, algo assim, extraordinário, é lindo. Mas ele não é muito confortável, não. Durante a gravidez, a mulher, ela tem alteração de humor. Os hormônios ficam uma bagunça, né? A pessoa sente muito enjoo, ela passa muito mal, ela fica muito, depende da grávida, fica muito mal-humorada, às vezes o cabelo, gente, o cabelo cai demais. Então, assim, existe toda uma transformação no corpo da mulher, na mente da mulher, porque ela está gerando outra vida. Então, é por isso que aqui está falando que você terá muitas dores durante a gravidez. Tem mulheres que, inclusive, ficam até de cama. Gravidez não é doença, mas ela também não é muito normal, não. Eu tive duas gravidez. Uma foi muito diferente da outra, mas resumindo, passei muito mal. Então, é ou não é verdade? Quem aí já gerou uma criança sabe do que eu estou falando. Vamos lá. Com sofrimento você dará à luz. As mulheres aí que já tiveram parto normal já sabem na hora. Realmente, no nascimento de uma criança você sente muita dor. Contrações fortíssimas. Dizem que é a dor mais forte que o ser humano pode sentir, que é a dor ao dar à luz. É uma dor extremamente forte. Apesar disso, o seu desejo será para o seu marido. Agora, olha que interessante. Nos tempos da Bíblia, não existia preservativo, não existia anticoncepcional. A mulher praticamente ficava grávida todo ano, praticamente todos os anos, porque não tinha uma forma de prevenir. Então, ela sempre estava grávida,
sempre gerando muitos filhos. As pessoas tinham muitos filhos. Hoje em dia que não. Hoje em dia, normalmente, a gente tem 2, no máximo 3 filhos. A maioria, né, das pessoas. Mas nesse tempo, não. Mas olha só que interessante. Mesmo ela sabendo que durante a gravidez vai ser desconfortável, mesmo ela sabendo que para o nascimento da criança ela sentirá dores extremamente fortes, ela ainda assim sentirá desejo sexual pelo seu marido. Olha só que interessante. É por isso que aqui diz: o seu desejo será para o seu marido. Apesar de você ficar grávida, passar muito mal e durante, né, o nascimento do bebê você sentir dores extremas, você sentirá desejo sexual pelo seu marido. E vai começar tudo de novo. Consegue entender a lógica? É bem lógico isso. E depois diz assim, agora é a parte que dá o que falar. E ele a dominará. O que é dominar? De acordo com o dicionário, quer dizer assim, olha, ter grande ascendência ou autoridade sobre, conhecer e saber empregar com proficiência. É você ter autoridade sobre alguém, sobre alguma coisa. Isso é dominar. Porém, quando você pega um versículo da Bíblia e você tira do contexto em que ele está, você muda o sentido dele. Isso em qualquer leitura. É a mesma coisa que você pegar o bonde andando. Tem uma pessoa conversando e você passa e escuta um pedaço. Se você escuta só um pedaço, você vai entender uma coisa. Mas as pessoas que estão ali conversando do início ao fim vão ter um outro entendimento. Então, quando você pega esse versículo e lê apenas ele, você literalmente está pegando o bonde andando. E vai ter a má interpretação desse texto, porque você não pode pegar o versículo e tirar ele do contexto, senão ele muda todo o seu sentido. Eu vou provar para você agora. Durante muitos séculos, as pessoas não tiveram acesso à Bíblia. Ou seja, você só apenas ouvia falar, você não de fato conhecia, você ouvia falar. Então, aquilo que a pessoa lia e transmitia era aquele entendimento que você tinha. Então, se a pessoa leu, interpretou errado, você aprendeu errado. Durante muitos séculos, as pessoas não tinham acesso ao estudo, à escola. Muitas pessoas não sabiam ler e nem escrever. Então, existia uma falta de estudo. E por causa disso, por causa dessa falta de conhecimento mesmo, conhecimento de leitura, conhecimento da prática da palavra, esse texto ele saiu do seu contexto. E sabe por que eu estou afirmando que esse texto saiu do contexto? Por causa da consequência. A consequência ela foi devastadora para a mulher. Durante muitos séculos, a mulher só podia falar se o marido autorizasse falar. Durante muitos séculos, a mulher não podia nem pensar. Ela só servia para reproduzir. A mulher, até hoje, é vista como um símbolo sexual. Um animal valia mais do que uma mulher. A mulher não podia estudar, a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia fazer nada se o seu marido não a permitisse fazer. Ela era escrava do seu marido. Resumindo, ela era uma escrava do seu marido. Eu não estou mentindo, eu não estou inventando. Veja a história da humanidade. Vá lá estudar sobre a história da humanidade, como é que a mulher era tratada. Porque o homem se sentiu tão dominante sobre a mulher, tão dominante, que ele a sufocava, que ele a oprimia. E até hoje nós vemos homens que batem em suas esposas, homens que violentam suas esposas, tanto fisicamente como verbalmente. E eu não estou mentindo. Assista a televisão, veja o jornal. Quantas mulheres apanham de seus maridos porque os maridos se sentem donos dela, se sentem com tanta autoridade sobre ela que se sentem no direito de bater nelas. Deus não deu autoridade ao homem para bater em mulher.
Deus não deu autoridade ao homem de sufocar, de oprimir a mulher. Não foi Deus que mandou fazer isso, não. Porque tudo que vem de Deus é bom. E tudo isso que aconteceu com a mulher não foi bom. Foi o contrário. Por causa de uma má interpretação da palavra de Deus. Não tire o versículo do seu contexto. Se você fizer isso, você muda o sentido dele. E aí tem toda essa consequência. Todas nós mulheres sofremos essas consequências até hoje. Eu vou te provar agora na Bíblia que tudo isso que nós passamos foi por causa de uma má interpretação. Eu vou provar para você. Vamos lá? Abra a sua Bíblia em Gênesis 1:27. Gênesis 1:27. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, nós vimos aqui que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, homem e mulher têm o mesmo valor. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, com muito amor, com muito carinho. Então, eles têm o mesmo valor. Então, a mulher não se sinta menosprezada, não se sinta rebaixada, porque o Deus que te criou é o mesmo que criou o homem. Você tem valor. Você foi criada pelas próprias mãos de Deus. Se o homem diz para você que você não tem valor, se o seu marido diz para você que você não presta, que você não vale nada, que você é feia, que você é gorda, que você não tem valor algum, que ninguém te quer, saiba que Deus quer você. Saiba que Deus é o primeiro a te amar. É o primeiro a desejar o melhor para você. Saiba que Deus te criou à imagem e semelhança dele. E ele diz para você que te ama. E ele diz para você que vai te salvar. Inclusive, mulher, se você sofre alguma violência dentro de casa, você deve sim ir numa delegacia de polícia feminina, né? Tem essas delegacias femininas que você deve sim fazer uma denúncia. Porque isso, inclusive, pode colocar a sua vida em risco. Eu fui no encontro com Deus no ano passado e uma das mulheres lá comentou, né, durante a palestra que estava tendo, que ela ficou em coma no hospital, porque o marido dela bateu nela com uma barra de ferro e ela ficou em coma. Ela quase morreu. Você, mulher, vai deixar essa violência chegar até onde? Até o dia que você chegar no hospital? Até o dia que você morrer? Até o dia que seu marido matar você e seus filhos? Não faça isso. Não faça isso. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como é que você vai amar o seu próximo se você não se ama? Guarde a sua vida e guarde a vida dos seus filhos. Se você sofre algum tipo de violência dentro de casa, denuncie. E não tire a denúncia. Porque quando você tira a denúncia, é muito provável que aconteça tudo de novo. É muito provável. Veja a televisão, gente. Eu não estou inventando nada. Eu não estou exagerando em nada. Tudo que eu estou falando é o que acontece. Eu sou mais para o lado realista do que daquela que bota flores em tudo. Conseguiu entender? Vamos continuar com o nosso estudo. Gênesis 2:18. Só um pouquinho depois, né? 2:18. Nós vimos aqui então que o homem e a mulher têm o mesmo valor. Agora outra coisa. Depois disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Ou seja, Deus criou primeiro o homem e depois ele criou a mulher. Eles são diferentes? São. Deus criou o homem com barro e Deus criou a mulher com a costela de Adão. Eles são diferentes, porém eles têm o mesmo valor. Tenha isso em mente. Porém, dentro do casamento, eles têm funções diferentes. Desde o início, Deus colocou o homem como cabeça da casa dentro do casamento, porque ele foi o primeiro a ser criado. Então, o homem, né, no caso aqui é Adão, ele era aquele que dominava tudo. Ele foi o primeiro a ser criado. E depois veio a mulher, Deus viu que ele estava sozinho e criou uma mulher para ser, presta atenção, companheira e auxiliadora.
Não separe essas duas palavras. A mulher é companheira e auxiliadora. Se você tira uma dessas palavras, você vai mudar o sentido desse texto. Então, Deus cria para o homem uma companheira e auxiliadora. Por quê? Companheira é aquela pessoa que está lado a lado. Eu estou com você. Conte comigo. Nós vamos conseguir. Companheira, estar junto, andar junto, lado a lado. Auxiliadora, por que auxiliadora? Vamos pensar em uma equipe de trabalho, na empresa que você trabalha. Na equipe de trabalho, sempre vai existir um chefe. Sempre vai existir alguém que representa essa equipe. Eu vou trazer esse exemplo para ficar bem claro, para não ter dúvidas. O casamento ele funciona como uma equipe. A equipe, ela só é uma boa equipe quando ela trabalha junto. E quando a equipe ela não tem um bom líder, o que acontece com a equipe? Ela não tem um bom resultado. Mas toda equipe precisa de um líder, porque é o líder que representa essa equipe. O homem representa a sua família dentro do casamento. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas não têm valor. Como que funciona uma boa equipe? O líder, ele senta com a sua equipe, ele vê o pensamento de cada um, qual que é o seu olhar, aquilo que você pensa, o que nós podemos fazer para melhorar isso? O que você acha, como é que você acha que está sendo as coisas? O bom líder, ele faz isso, né? Ele senta com a sua equipe, ele vê as outras perspectivas, os outros olhares, para que tudo seja melhorado. E o casamento também é assim. É uma companheira e uma auxiliadora, para que eles juntos façam com que o casamento seja bom, para que ele tenha bons resultados. Não que ele apenas exista, mas que ele tenha bons resultados. E dentro do casamento, o homem é o líder e a mulher é a auxiliadora. Marido, do que você está precisando? Conta comigo. Eu sou sua companheira, eu sou sua auxiliadora. Está precisando de uma coisa? Conta comigo. Esposa, qual que é a sua opinião sobre isso? Ah, é isso. Ah, você teve uma boa ideia. Vamos lá. Ah, sua ideia ela é boa, mas no momento nós não podemos aplicar. É conversado, é dialogado, é com muito respeito, porque ela é companheira, ela é auxiliadora. Consegue entender o que é um casamento? Por que o homem tem que ser aquele que domina? Porque ele é aquele que representa a sua família. Olha só que interessante. Lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecaram, Adão não fez o seu papel de marido. Ele não fez o seu papel de líder, representante da família. Sabe por quê? Deus chega para Adão e fala assim: Adão, o que você fez? Ele fala: eu comi do fruto que era proibido. Eu comi porque a mulher que o Senhor me deu me ofereceu. O que o Adão fez? Ele jogou a culpa na Eva. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Mas como líder da sua família, como líder da sua casa, o que ele devia fazer como líder? Como homem, como aquele que domina? Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós fizemos aquilo que o Senhor disse para não fazer, nós te pedimos perdão. Mas o que Adão fez? Jogou a culpa na Eva. Ele não fez um bom papel de líder, porque o líder ele tem esse título, né? Um grande título, líder, mas ele também tem para si uma grande responsabilidade. E qual que é? Representar toda a sua família. É ele que representa a sua família. Consegue entender? Dentro do casamento, eles continuam tendo o mesmo valor, homem e mulher. Porém, eles têm papéis diferentes. Papéis a serem desenvolvidos que são diferentes. Então, para esquentar um pouquinho mais, vamos aproveitar esse assunto sobre domínio e vamos falar sobre um assunto que é um pouquinho mais polêmico, que se chama submissão. Porque muitos dizem, né? Ah, mas a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido e fala isso de uma forma tão machista. Espera aí que nós vamos entrar nesse assunto já já, porque eu quero que você finalize esse vídeo com todas as suas dúvidas resolvidas.
todas as suas dúvidas sendo esclarecidas. Vamos lá. Efésios 5, 21. Honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. Ponto. Então, aqui está dizendo, sejam submissos uns aos outros. O que é submissão? Lá no dicionário diz assim, olha, condição em que se é obrigado a obedecer, sujeição, subordinação, disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação. Então, o que nós podemos aprender aqui? Primeira coisa, olha, honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. Vou te dar alguns exemplos assim, bem simples. Na verdade, submissão é uma condição em que você dá uma ordem, não é pedir um favor, é dar uma ordem. Por exemplo, filho, pegue um copo de água para mim. Eu não estou perguntando, eu estou dando uma ordem. Mas isso é algo que está te agredindo? Não, não é. Marido, coloca esse quadro para mim na parede. É uma ordem, mas não está ofendendo ninguém. É com muito respeito. Amigo, eu preciso que você faça isso aqui por mim. Eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem. Mas essa ordem que eu estou dando, ela é com muito respeito. Consegue entender? Ser submisso é obedecer a uma ordem. E o que está dizendo aqui no 21? Honrem a Cristo pela submissão uns aos outros. É todos, todo mundo. Mas é como se fosse para Cristo, é como se fosse para Jesus, então é com muito respeito. Vamos continuar no versículo 22. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado à orientação de seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo. Então, aqui está dizendo que a esposa ela deve seguir as orientações de seu marido. Só que antes de falar sobre a esposa, aqui na Bíblia diz uns aos outros, como a Cristo, ou seja, é com muito respeito, com muito respeito. Como que isso funciona? O seu marido, ele conversa com você, ele mostra para você o pensamento dele. E o que você deve fazer? Pensar, analisar. Marido, mas eu não concordo com você sobre isso. Vamos conversar para a gente chegar em um acordo? Porque o casamento ele funciona com diálogo. O casamento que não tem diálogo, ele tem muito conflito. Você precisa dialogar com a sua esposa, com seu marido, para que não haja conflito, né, dentro do casamento. Então, vocês precisam conversar com muito respeito e chegar a um acordo com respeito. Aqui não está falando que você deve, se senhor, meu marido. Você não vai pensar mais, não? Seu marido vai falar uma coisa e você vai fazer sem pensar, porque a Bíblia manda você ser submisso. Não é bem assim. Tudo é conversado, é com respeito, é com muito respeito. E chegar em um acordo, os dois, porque vocês são uma equipe. É claro que se tiver alguma situação muito séria em que aquilo tem que ser resolvido na hora, no final a decisão ela é do marido, sim. Mas não é sempre. Não é sempre. No casamento é preciso ter diálogo. Se o casamento não tiver diálogo, meu Deus, quanta briga. Precisa ter diálogo, precisa chegar em um acordo. Porque vocês são uma equipe e vocês têm o mesmo objetivo. É para que o casamento ele seja duradouro. É até que a morte os separe. Como é que você vai chegar até a morte e os separe sem ter diálogo? Sem ter uma amizade entre vocês? Tem que ter. É necessário. Então vamos lá continuar? Agora é para os maridos, olha. E vocês, lá no 25.
E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja, quando se entregou por ela, para a fazer santa e purificada pelo lavar da água mediante a palavra, a fim de que ele pudesse apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem uma única mancha ou ruga, ou qualquer outro defeito, mas sim santa e sem nenhuma imperfeição. É assim que os maridos devem tratar suas esposas, amando-as como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas cuida dele com todo o amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja, do qual nós todos somos membros. Por esta razão, um homem deve deixar o seu pai e a sua mãe, a fim de que possa estar perfeitamente unido à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Eu sei que isso é um mistério, porém é uma ilustração de Cristo e a igreja. Portanto, eu torno a dizer: o homem deve amar a sua esposa como a si próprio, e a esposa deve respeitar o seu marido. Esse exemplo aqui é da esposa e do marido, de Cristo com a igreja. Esse mesmo exemplo serve para os dois, é um exemplo para duas coisas. E ele cai para a gente como uma luva. Gente, Deus é perfeito demais, eu amo a Bíblia, porque ela nos ajuda a viver. Isso aqui é um manual de instrução. Aqui falou então que a mulher ela deve respeitar o seu marido. Como? Ouvindo o seu marido, conversando com ele, chegando num ponto em que haja concordância entre eles e ok. E o marido? O marido ele deve amar a sua esposa como a si mesmo, como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Cristo se entregou e morreu em uma cruz por nós. O homem deve amar a sua esposa ao ponto de entregar a sua vida, de dar a sua vida no lugar da esposa. Isso aqui está falando sobre proteção, gente, sobre guardar. Qual que é a função do marido? É proteger a sua família, é guardar a sua família, é amar a sua esposa como o seu próprio, como ele se ama, né? Porque como eu falei antes, né? Como é que você vai amar o seu próximo se você não se ama? Não tem como. Não tem como. Então é assim que funciona o casamento. Esse texto aqui é ótimo para você sentar e ler diversas vezes. Mas não tire o texto do seu contexto, para que você não mude o significado dele. Consegue entender? Marido, ame sua esposa como a si mesmo. Não diz para ela que ela é feia, não. Não diz para ela que ela tá gorda, não, que a comida dela é ruim. Não fale coisas que a magoem, porque a mulher, ela é conquistada por aquilo que ela escuta. E o homem, ele é conquistado, ele é atraído por aquilo que ele vê, né? Olha como é que eles são diferentes, são muito diferentes, né? Então, homem, tome cuidado da forma que você trata a sua esposa. Esposa, tome cuidado da forma que você trata o seu marido, trata ele bem, para que o casamento de você seja duradouro. Conseguiram entender? Agora vamos lá, para finalizar, nós vamos lá para a consequência do homem, que é o Gênesis 3:17. Gênesis 3:17. Ao homem ele disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu aquela fruta que eu disse para não comer, o solo da terra será maldito por sua causa. Você precisará lutar todos os dias da sua vida para tirar da terra o seu sustento. Ela também produzirá espinhos e ervas daninhas, e você precisará alimentar-se das ervas do campo. Você precisará suar para que a terra produza o seu alimento, até que volte para a terra, da qual você foi formado, pois você foi feito da terra, e a terra voltará. Então, preste bem atenção. Então quer dizer que a mulher... Tem gente que fala isso. Então quer dizer que a mulher não pode trabalhar porque esse castigo foi para o homem? Gente, não é bem assim. Toma cuidado da forma que você lê, toma cuidado. Por quê? Adão não trabalhava, gente. O Jardim do Éden tinha tudo que ele precisava. Ele não tinha necessidade. Tudo que ele precisava comer tinha lá. Só que aqui eles não tinham sido expulsos ainda. Ele estava avisando, olha, vocês sofrerão castigo a partir de hoje. Você não terá tudo à sua disposição, não.
Se você quiser comer, você vai ter que plantar, você vai ter que trabalhar. Aqui não está falando assim, mulher, você não pode trabalhar. Seu lugar é na cozinha. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. Está apenas falando que, olha, era tudo facinho para você, agora não vai ser mais não. Quer alimentar? Então vai trabalhar. Você está entendendo? A gente precisa ler, reler e ler de novo, para que a gente não entenda errado. Porque aqueles vão ser ainda expulsos do jardim. Então já está avisando, olha homem, você vai ter que suar a camisa, viu? Vai ter que trabalhar para trazer o sustento para sua casa. Mas não quer dizer que só o homem que pode trabalhar, não é nada disso. Leia novamente. Ok? Conseguiram entender? Então, para finalizar, vamos lá para o versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela se tornaria a mulher de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele de animais e vestiu Adão e a sua mulher. Olha só que interessante. Deus deu castigo para a mulher, Deus deu castigo para o homem, e mesmo castigando, ele orienta. Ele diz, você lembra que eu falei assim para você, gente? Deus ele não dá apenas o castigo, ele fala, olha, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Ele sempre nos instrui, ele não nos abandona em nenhum momento. Veja só o finalzinho. Deus, além de dar para eles o castigo, Deus orienta e ainda faz roupas para eles. Roupas. Isso é cuidado, isso é amor, isso é carinho, isso é um pai, isso é um pai de verdade. Então, esse aqui foi a consequência. Então, nós já vimos, hein? A consequência para a serpente, para a mulher e para o homem. Olha só como é que Deus é extraordinário. Estamos de castigo até hoje? Estamos. Mas Deus nunca, jamais nos abandonou. Bom, esse estudo ficou um pouquinho longo e olha que eu separei em 3 vídeos, hein? Porque Gênesis 3 tem muita coisa para a gente aprender. A Bíblia toda, né, na verdade. Mas nós faremos isso sim. Eu estou aqui com vocês para passar aquilo que eu aprendo. Então eu espero que esse estudo tenha ficado simples e objetivo, que você tenha tirado as suas dúvidas. Então, se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like. Você pode compartilhar, compartilhe. Sabe aquela mulher que está precisando ouvir essa palavra? Compartilhe com ela. Sabe essa mulher que está precisando de um socorro, entender o que de fato é um casamento? Sabe esse casal que está passando por dificuldade no seu casamento? Compartilhe esse vídeo com ele, com eles, né? Por quê? Porque esse vídeo ele foi feito com um objetivo, abençoar a sua vida. Então compartilhe, comente. Tá com dúvida? Coloque aqui. Eu estou aqui para ser bênção na sua vida. Espero que você tenha gostado. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família. Um super beijo!